adendo aqui antes da palavra, ou dentro da palavra. De manhã eu falei sobre isso, quando eu disse que brinquei sobre o pessoal saber da palavra. A gente sabe que hoje a desculpa das pessoas é: eu não tenho tempo para estudar a Bíblia. E Bíblia, ela existe para ser lida. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão ser enganadas. Aliás, já chegou esse tempo. A própria Bíblia diz isso. Que muitas pessoas seriam enganadas porque não conhecem a Bíblia, não leem a Bíblia. Seriam presas fáceis para serem afastadas da presença de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, gaste tempo, leia a Bíblia todos os dias. Ela é a palavra escrita de Deus. Neste tempo que nós vivemos, as pessoas estão querendo, inclusive, colocar em descrédito a palavra. Estão falando que a tradução não é bem essa, estão falando que o que foi escrito por homens, e realmente foi, graças a Deus, mas foi inspirado pelo Senhor nosso Deus, e eu creio que tudo que Deus gostaria que nós soubéssemos, aprendêssemos da palavra, Ele permitiu que fosse escrito, está escrito, ela é a regra de fé de todo cristão. Quem se diz cristão tem uma Bíblia e a gente se baseia nela. Se a gente não ler Bíblia, a gente vai acabar acontecendo como outros por aí, que começam com revistinhas, começam com livretinhos e acabam se afastando da palavra. A Bíblia é a regra de fé do Evangelho de Cristo Jesus. Eu creio na Bíblia e eu creio na palavra de Deus. Amém? Que isso fique bem claro. Estamos estudando nesses dias, fechando hoje, sobre aquele que está em Cristo. Quem está em Cristo, diz a Bíblia, nova criatura é. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. A gente tem estudado aqui sobre posicionamentos, sobre o que nós devemos fazer, viver, para realmente mostrarmos que estamos em Cristo. E para te ajudar a entender isso e viver esta nova vida, porque quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e entendeu porque recebeu Jesus como Senhor e Salvador, quem foi batizado, a Bíblia diz que recebeu uma nova vida. E nessa nova vida, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, se eu sou cristão, se eu nasci de novo e as coisas fizeram-se novas, eu tenho que entender coisas preciosas que estão na palavra de Deus. Primeira, eu quero ler com você, você que trouxe a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 1, um texto muito conhecido. Quero te dar hoje 10 razões para estar em Cristo. Tema de hoje, 10 razões para estar em Cristo. Por que eu devo estar em Cristo? Porque preciso estar em Cristo. Bom, João, ele deu algumas dicas maravilhosas, capítulo 1. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado e você puder repartir a leitura, faça isso. Versículo 1. Usamos aqui a versão NVI da palavra. Diz, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Na versão da Bíblia antiga, verbo. Verbo, palavra. Verbo, palavra. Aquilo que você fala. Então diz que ele estava com Deus e era Deus. Isso já mata a teoria que hoje em dia está por aí, em que pessoas estão dizendo que Jesus não é Deus. Jesus, ele foi um ser bacana, legal e tal, mas ele não é Deus. Só esse princípio de texto já mata essa teoria. Porque diz que ele estava com Deus e era Deus. Versículo 2. Ele estava com Deus no princípio. Quando Deus disse, haja luz, foi Jesus, o verbo, que idealizou toda aquela criação. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Versículo 5, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Versículo 6, a descrição do texto diz, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Versículo 7, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem.
Versículo 8, ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Versículo 10, aquele que é a palavra, o verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, versículo 12, aos que o receberam, quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Quem está em Cristo aqui? Então é para mim e para você essa palavra. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, aleluia. Versículo 14, aquele que é a palavra, o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 15 diz que João dá testemunho dele. João exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Versículo 16, o texto diz, todos recebemos da sua plenitude, graça por graça. 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, aleluia. Versículo 18 e último dos que quero ler diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Só até aí. Na descrição de João, ele descreve Jesus como um Deus, como o verbo, como um criador, como aquele que estava junto com o Pai. Ele descreve Jesus não como um homem qualquer, não como uma entidade qualquer, ou um Deus qualquer. Ele fala, sim, ele estava com o Pai lá no princípio, e ele era Deus. A Bíblia nos diz também em outro texto, que ele se destituiu de sua glória, para vir aqui neste mundo, viver como um homem, e ele viveu como um homem, ele não pecou, e por não ter pecado, apesar de ter sido morto, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, ele veio para nos trazer salvação. João 3,16 fala sobre isso. Ele, Deus, amou o mundo, gente, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o apóstolo Paulo, na estrada onde ele estava, ele tem um encontro com esse Jesus. E nesse encontro que ele tem com Jesus, é interessante que a vida dele muda. Um cara religioso, um cara que vivia perseguindo os cristãos, um cara que não acreditava em Jesus, de repente ele tem um encontro pessoal com Jesus. Ao ponto, diz o texto, dele ficar cego, de ter sido levado para uma determinada cidade a caminho de onde ele estava, de ter passado 3 dias nesta cegueira, até que nesse encontro com Jesus, ele não comeu, ele fez um tipo de jejum forçado, ele cego, refletiu tudo que ele tinha feito. E aí ele, ao terceiro dia também, vem alguém, impõe as mãos sobre ele, o abençoa, e como diz o texto, cai como escamas dos seus olhos, ele volta a enxergar. E nessa nova visão, nesse novo jeito de ver, ele entende, sim, esse Jesus, ele é Deus, ele é vivo, ele é poderoso, e eu quero que ele faça parte da minha vida. Fez parte tão integrante da vida de Paulo, que ele escreveu em vários textos, e um deles ele disse, agora já não sou eu mais que vivo, agora é Cristo que vive em mim. Nesse texto que a gente está estudando aqui já o mês todo, ele diz, aquele que está em Cristo,
Aquele que conhece Cristo, aquele que vive, que tem relacionamento, aquele que o considera, aquele que o ama, aquele que o adora. Quem está em Cristo, ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo. Então, as coisas da vida velha passam, tudo se faz novo. E a gente estudou aqui que nessa nova vida, eu e você recebemos sentidos espirituais, olhos espirituais, ouvidos espirituais, a mente de Cristo que a Bíblia fala. Da nossa boca não saem mais palavras de maldição, saem palavras de bênção. Ou seja, esta é a nova vida que Jesus veio propor para a gente, para que nós fizéssemos a diferença, para que nós fôssemos, como Jesus disse, sal da terra e luz do mundo. Para isso acontecer, é preciso que eu tome um posicionamento na minha vida. Por isso que Paulo falou, quem está em Cristo, nova criatura é. E eu posso dizer por mim, creio que você diz por ti, eu estou em Cristo, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Os meus olhos já não olham mais como antigamente, hoje eu enxergo diferente, eu vejo o lado espiritual. Da minha boca já não sai mais tanta maldição e palavras como saía antigamente. Hoje da minha boca saem palavras de bênção. E se não tiver que falar, eu não falo nada. Eu prefiro omitir do que ficar falando bobagem. Por quê? Porque agora eu estou em Cristo. Os meus ouvidos não ouvem mais as coisas que eu ouvia antigamente. Os meus ouvidos agora ouvem aquilo que Deus quer falar ao meu coração, à minha vida. Ele é o meu Deus. Ou seja, se eu nasci de novo, eu tenho uma nova vida. E a gente estudou aqui sobre esses domingos. Para encerrar este tema hoje, 10 razões para você estar em Cristo. Tem alguém que está em Cristo aqui? Vou te ajudar a entender melhor isso. Grava no teu coração, anote os textos se você quiser. Primeira razão para você estar em Cristo: Jesus é o caminho. Não existe outro caminho para chegar ou levar o homem a Deus. Só tem um, Jesus. Ele é o caminho para o perdão dos pecados. Não tem ninguém nesta terra, nenhum Deus, nenhum ídolo que pode perdoar pecados. Só tem um, a saber, Jesus Cristo. Ele tem o poder de perdoar todo o pecado. Quando eu o recebo como Senhor e Salvador, quando eu entendo por que eu recebo a Ele como Senhor e Salvador, eu faço isso porque eu entendo que sou pecador. Deus é santo, para eu me aproximar de Deus eu preciso me santificar, e eu só vou me santificar quando Jesus entrar na minha vida, quando Jesus purificar a minha vida, quando eu nascer de novo, os meus pecados serão todos apagados, e quando Deus olhar para mim, Ele já não olha mais para um ser humano pecador, Ele olha para alguém que entregou a vida para Jesus, e Ele vê a marca do sangue de Cristo na minha vida. Então, só tem um caminho que leva o homem a Deus, é Jesus. E Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Ele também disse em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. As pessoas mais felizes do mundo são aquelas que entenderam o relacionamento que devem ter com Jesus. Se eu entender quão grande Ele é, quão maravilhoso Ele é, quão poderoso Ele é, e viver com Ele diariamente, a minha vida vai ser diferente. Por isso Paulo falou, quem está em Cristo, nova criatura é. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz, nesse Jesus, nele temos a redenção pelo seu sangue, temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Esse mesmo Jesus disse, Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, só tem um caminho que leva o homem a Deus, Jesus Cristo. Amém? Então, se eu quero chegar a Deus, eu estou em Cristo. Porque se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. E quando Deus olha para mim, Ele vê a marca de Cristo na minha vida. Ele vê a minha mudança, o meu desejo de me aproximar. Deus é luz. Quanto mais eu me aproximo, mais os meus defeitos aparecem. E mais eu vou me consertando. Mais eu permito que o Espírito Santo conserte, me ajude, me fale. E eu vou me aproximando. E eu vou me aproximando. Por quê? Porque eu entendi que só Jesus pode me levar a Deus. O diabo quer enganar as pessoas. O diabo quer trazer sobre a vida das pessoas essa questão de religião.
A religião A, a religião B, a religião C, a religião D, a E, a F, tudo isso pode levar. Dizem por aí que todos os caminhos levam o homem a Deus. Essa talvez seja a maior besteira que se fala hoje. Porque, meu irmão, para pensar. Se todos os caminhos levam o homem a Deus, por que os homens de hoje estão tão distantes de Deus? Pô, se todo o caminho leva para Ele, por que estão tão distantes? Porque é uma mentira. Só tem um caminho que leva o homem a Deus, a saber, Jesus Cristo. Então, se eu tenho uma razão para estar em Cristo, é porque Ele é o caminho. Amém? Segundo, eu estou em Cristo Jesus, porque Ele é a verdade. Não existe outra verdade. A verdade absoluta é Jesus. Quando Ele falou, quando Ele se manifestou, Ele disse a verdade. Aí eu disse há pouco, as pessoas agora questionam a Bíblia. Não, porque a Bíblia, ela não diz bem isso. Não, porque a Bíblia, ela está dizendo aqui, veja, a interpretação, a homilética, a hermenêutica, e ficam nessa discussão. Eu prefiro ler o texto e entender o seguinte: se Jesus falou que me ama, eu creio que Ele me ama. Se Jesus, Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu creio que Jesus é a verdade. Por isso que eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, aleluia. Palavra de Deus no livro de Salmos 119, versículo 89 diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Ou seja, o que Deus falou é verdade e ela perdura pelo século dos séculos, porque a palavra de Deus é a verdade. Por isso Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Terceiro, por que eu quero estar em Cristo? Simples, porque Ele é a vida. Sem Jesus não tem vida. O ar, a água, alimentos, tudo que existe, o próprio texto que nós lemos disse, versículo 3 de João capítulo 1, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito, inclusive eu e você. A gente está aqui hoje porque Jesus participou, porque Ele deu o start da criação. Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele criou tudo. Se eu vivo, e o homem é espírito, alma, corpo, para eu sustentar o meu corpo eu preciso de ar, eu preciso de alimento, eu preciso de água. E tudo isso existe porque Ele criou, Ele é a vida. Sem Jesus não tem vida, só tem vida quem tem Jesus. De que tipo de vida nós estamos falando? A vida cheia de dinheiro? A vida cheia... Não, isso aí está cheio de gente que tem. Tem gente que tem dinheiro, mas não vive. Tem gente que tem saúde, mas não vive. Tem gente que serve a Deus, que ama a Deus, que está com problemas às vezes de saúde ou financeiro, mas ele vive. Por quê? Porque ele não se prende a isso. Ele se prende àquele que deu a vida na cruz do Calvário, que tem todo o poder nas mãos, e quando se manifestar para buscar a sua igreja, esse Deus vai se manifestar com poder e glória. Mas ainda hoje, Ele está conosco e Ele é que nos dá vida. Parte 4 aqui, ou quarta razão para eu e você estar em Cristo. Eu acredito na Bíblia, a Bíblia diz que Ele é onipresente. Pastor, o que é onipresente? Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Tem igreja agora lá no Japão cultuando a Deus? Ele está lá. Tem igreja nos Estados Unidos? Ele está lá. Tem igreja na África? Ele está lá. Tem igreja lá no Rio Grande do Sul? Ele está lá. Tem igreja no Rio Grande do Norte? Ele está lá. Tem igreja agora lá na Austrália, do outro lado do mundo? Ele está lá. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. E é tão bom isso, que eu não preciso carregar. O Salmo 115 diz que tem gente que tem Deus e se parece com esse Deus. Por quê? Porque ele tem boca, mas não fala. Ele tem mãos, mas não apalpam. Ele tem olhos, mas não vê. Ele tem ouvidos, mas não ouve.
Ele tem pés, mas não anda, precisa ser carregado. Ao contrário disso, em vez de servir estes ídolos, eu sirvo quem? Eu estou em Cristo. Por quê? Porque além de ser a vida, além de fazer tudo o que Ele tem feito por mim, Ele ainda é onipresente. Aonde eu estou, Ele está comigo. Eu estou orando aqui pela vida dos meus familiares, e aonde eles estão, Jesus também lá está. Porque Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é Deus. Então, se eu tenho que estar em alguém, eu vou estar em Cristo. Jeremias capítulo 23, versículo 24, Deus falou através do profeta Jeremias, dizendo o seguinte: porventura não eixo eu o céu e a terra, diz o Senhor. E essa expressão céu e terra, segundo os estudiosos da Bíblia, na língua hebraica, isso quer dizer o universo. Então diz, porventura eu não encho o céu e a terra, ou não encho o universo, ou seja, eu não posso estar em todos os lugares que eu queira. Deus pode, Ele pode fazer o que Ele quiser, inclusive estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se eu tenho uma razão para estar em Cristo, eu também creio nessa. Ele é um Deus onipresente, aleluia. Também no livro de Salmo 139, versículo 7, o salmista Davi, ele deu uma definição legal sobre isso. Ele escreveu: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Ou seja, Deus está em toda parte. Ele é onipresente. Pastor, o diabo pode ser assim? Não. Não. Se você pegar o texto de Jó, quando ele se apresenta diante de Deus, Deus fala assim: onde você está? Ele fala: eu estava rodeando a terra. Porque ele não pode estar em todos os lugares. Mas Jesus pode estar em todos os lugares. Esse é o nosso Deus. Amém? Amém. Quinta razão para você estar em Cristo: Ele é onipotente. Ele tem todo o poder nas mãos. Meu irmão, minha irmã, para pensar nisso. Se eu estou em Cristo, se eu sou uma nova criatura e sirvo um Deus que tem todo o poder, eu preciso entender algumas coisas. É inacreditável como os crentes do século 21 são tão ignorantes em relação a isso. Eu preciso entender algumas coisas. Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 28, quando ele se reencontrou com os seus discípulos, ele disse: olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Meu irmão, o que sobrou para o diabo? Você tem medo de falar? O que sobrou para o diabo? Nada. O diabo só tem o poder que você dá para ele. Quando você peca, quando você fala alguma coisa que não é para falar, quando você pensa coisas que não é para você pensar, quando você faz coisas que não é para você fazer, aí você habilita o diabo a agir na tua vida. Caso contrário, lá no livro de 1 João diz que aquele que está em Cristo, o diabo não toca, o maligno não toca. As pessoas precisam entender isso, os cristãos precisam entender isso. Nós temos um Deus que tem todo o poder nas mãos. Ele pode fazer o que Ele quer, todo o poder. Então, eu vou servir, eu vou estar com qual Deus? É aquela história lá de Elias. Quando Elias chega lá naquele lugar onde eles estavam lá, que Acabe era o rei, você que lê Bíblia sabe. Quando ele chegou, o povo estava assim indeciso. Será que a gente deve adorar aquele Deus que a gente conheceu? Ou será que a gente deve adorar Baal, o Deus que a mulher do rei trouxe? O que a gente deve adorar? Quem que a gente deve adorar? Estavam em dúvida. Aí Elias chegou e falou o seguinte: bom, já que vocês estão em dúvida, chama todos os sacerdotes aí. E chamaram todos os sacerdotes. E falou para eles: então agora vocês clamam. E eram 850. Clamam para que o seu Deus se manifeste.
E o texto diz que desde manhã cedinho, eles estavam lá. Vem Baal, vem Baal, vem Baal, Baal, pelo amor de Deus, não deixa a gente na mão. Baal, 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 e o raio que eu parta. E meio-dia e 1h, Elias vai lá e fala assim, escuta, acho que ele deve estar dormindo. Ele deve ter dado uma saidinha. Porque não é possível, vocês estão desde manhã clamando. Cadê o Deus de vocês? E eles continuaram, e aí eles foram mais fundo, pegaram e começaram a se autoflagelar. E se flagelavam, e se chicoteavam, e estavam ali já 3h, Elias falou, tá bom, pode parar. E quando ele fala assim, que venha fogo dos céus, e consuma o holocausto, para vocês saberem quem é Deus, no mesmo instante, o poder de Deus se manifestou, desceu fogo, consumiu todo o holocausto, lambeu a água. Aí o povo, povo, se abaixou, se dobrou, só o Senhor é Deus. Que é a questão de hoje. Por isso que Jesus falou, bem-aventurado são aqueles que não me viram, mas crerão. Eu não vi Jesus ainda, mas eu tenho plena convicção que Ele está com a gente aqui nessa noite. Então, eu e você somos bem-aventurados. Eu não preciso ver milagres para crer que Deus existe. Eu creio em Deus além dos milagres. Eu creio que Deus tem todo o poder. E na hora dele, no momento dele, Ele se manifesta. E quando Deus se manifesta, sai da frente. Porque Deus faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Para te mostrar esse texto, claro, para te mostrar essa verdade bíblica, Ele é onipotente. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu falei aqui de manhã, só para quem assistiu aquele filme Jornada nas Estrelas, Gênesis, que é antiguinho, entende o que esse texto diz. Porque lá naquele filme eles inventaram um jeito de criar um novo mundo. E aí eles lançam num lugar assim, sem forma e vazio, eles plagiaram a Bíblia. Um lugar sem forma, eles lançam um tipo de um míssil que alguém tinha criado, e quando esse míssil chega e explode, começa a se formar. E é interessante que começa a se formar assim as árvores, e pá, aqueles estalos de árvores se formando, a água, o mar, o negócio se formando assim. Nossa, quando eu assisti esse filme eu cheguei a chorar. Que eu fico imaginando quando Deus chegou lá assim com todo o poder e disse, haja luz. E toda a escuridão foi embora e veio aquela luz. Eu fico imaginando quando Deus chegou lá e disse assim, haja o firmamento. Não tinha lugar para pisar. Aí veio o firmamento. E Deus foi falando. E as coisas foram acontecendo. Porque Ele tem todo o poder nas suas mãos. Esse é o nosso Deus. Amém? Salmo 62:11 diz, uma vez falou Deus, 2 vezes tenho ouvido isto, que o poder pertence a Deus. Se você está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Então se você está em Cristo, fala para a pessoa que está do seu lado, todo o poder pertence ao nosso Deus. Jeremias capítulo 10, versículo 12 e 13 diz, Ele fez a terra pelo seu poder, Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Versículo 13, quando Ele faz soar a sua voz, logo há tumulto nas águas dos céus, e Ele faz subir das extremidades da terra os vapores, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Ou seja, esse Deus tem tudo, Ele pode fazer tudo. Então eu prefiro estar em Cristo. Por quê? Porque eu acredito nele, eu confio nele. Quando eu mais estiver precisando, quando não houver mais solução, eu sei que Ele vai se manifestar, porque Ele tem todo o poder para mudar a história da minha vida. É por isso que eu estou em Cristo. Como diria o cara lá fora, eu não sou tonto, né? Eu estou em Cristo. Sexta razão para você estar em Cristo. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Você fala assim, pastor, eu já ouvi falar sobre isso. Ótimo, mas é sempre bom você lembrar.
Porque em Jó capítulo 34, versículo 21 diz que porque os olhos, ou seus olhos, estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Deus sabe tudo o que você faz. 1 Crônicas 28, 9 diz: porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Hebreus 4, 13 diz: não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Pastor, o que quer dizer com isso? Ele sabe de tudo. E eu dei uma dica de manhã, repito para vocês que vem à noite. Porque lá em Mateus 28, 20, Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Pô, Deus está comigo? Tá. Então se eu creio que Jesus está comigo, toma cuidado com o que você pensa, porque Ele conhece o teu pensamento. Só da gente saber que Jesus está com a gente devia limitar as nossas ações, palavras, pensamentos, olhares. A gente devia tomar cuidado, porque Ele está com a gente. Eu fico imaginando alguns crentes andando por aí fora da igreja. É lógico que Jesus não faz isso, mas se eu fosse Jesus e visse, andasse com os crentes e visse eles, eu ia fazer assim, ó. Porque tem uns crentes aí, como diria um pastor amigo, Deus é pai, mas tem uns filhos que só Jesus na causa. Gente que vive dando mau testemunho. Por que ele dá mau testemunho? Porque ele não crê que está em Cristo. Porque quem está em Cristo, Jesus anda com ele todo o tempo. Jesus disse: estarei com vocês até o final dos tempos. Eu estou com vocês todos os dias. Ou seja, Ele conhece o nosso pensamento. E eu falei de manhã aqui, e já falei outras vezes, o diabo não tem esse poder de ler pensamentos. Ele não tem. Ele não sabe o que você pensa. Só que é o seguinte, o diabo já está há 5, 6 mil anos rodando a terra. Ele já viu vários seres humanos. Vários. Então, se tem alguém que tem experiência em analisar seres humanos, esse é o diabo. Às vezes você não precisa nem pensar. Só o teu jeito de olhar, só o teu jeito de falar, só uma ação sua, já mostra para ele o seguinte: já vi que esse cara aí, o negócio dele é dinheiro. Porque tem cara que tem que tomar cuidado com dinheiro. Eu conheço um amigo que ele falou para mim uma vez: cara, eu conheço um grande pastor, um grande pregador aqui de São Paulo, e aquele cara lá nunca ia ter problema com mulher, mas com dinheiro, não pode ver dinheiro. E o diabo, ele fica olhando: opa, esse cara gosta de dinheiro, eu vou mandar dinheiro para ele ilícito. Você vê que tem crente hoje na prisão, deputado. Por quê? Porque ele ia na igreja, mas ele não confiava na provisão do Senhor. Alguém chegou para ele e falou o seguinte: escuta, tem um jeitinho de ganhar uma grana mais fácil. Ah, é como? Aqui, vem aqui, faz aqui e pega aqui. Ah, é? E ninguém descobre? Não. Tonto. Não lê Bíblia, porque a Bíblia diz que não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Você pode enganar um aqui, pode enganar outro ali, como disse Abraham Lincoln lá atrás. Você pode enganar alguns por algum tempo, nunca todos, todo o tempo. E Jesus disse: não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Então, se eu estou em Cristo, eu vou andar como alguém que está em Cristo. O diabo pode me analisar, pode falar o que ele quiser, tentar. Mas a Bíblia diz que o maligno, quando eu estou em Cristo, quando eu obedeço, ele não pode tocar na minha vida. Jesus está comigo. E quando o inimigo vê a marca de Cristo na minha vida, ele sabe que tem alguém que serve um Deus vivo, que não precisa roubar, que não precisa mentir, que não precisa enganar. É só trabalhar e confiar, e Deus dá a provisão todo o tempo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, 7ª razão para aqueles que estão em Cristo: só Jesus salva. Só Jesus perdoa pecados, só Jesus salva. Pastor, como assim? É que me falaram que
se eu fizer... Não, não tem isso. Lá no ano de 1400, 1500, a igreja, a chamada Igreja Católica da época, eu não estou aqui para criticar ninguém, quem está ouvindo aí em Petrolândia, só ouça. Porque os padres daquela época, eles cobravam indulto. Ó, seu parente morreu, ele está ali, ó, entre o céu e o inferno. E para ele chegar no céu, você precisa pagar um indulto. Ah, é? Quer dizer que se eu der uma grana, ele vai ser salvo? Sim. Opa, então está aí. Quanto que eu tenho que dar? X, Y, Z, W. Até o dia que Martinho Lutero, que era um dos padres, leu a Bíblia. E quando ele leu a Bíblia, ele descobriu que a salvação é grátis. É só para aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, e ela vem de graça. Ele ficou louco, ele falou, não é possível. E ele lutou contra isso, ele foi excomungado, ele foi perseguido. Mas no tempo de perseguição ele se escondeu no lugar e traduziu o Novo Testamento para o alemão, que ele era alemão. Então ele traduziu para o alemão e levou lá nos vilarejos, com um amigo conseguiu imprimir, levou nos vilarejos e disse, olha, existe um Deus, esse Deus é vivo e só Ele salva, leia a Bíblia. Ou seja, por mais que digam por aí, você paga isso aqui, você faz aquilo ali, tem aquela religião. Não, não tem religião que salva. Só tem um que salva, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso que eu estou em Cristo. Tem alguém que está em Cristo aqui? Glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer que se existe alguém que pode salvar, esse alguém é Jesus. Oitava razão para você estar em Cristo. Ele não muda. Eu mudo, você muda. O mundo muda, as pessoas mudam, mas Jesus Cristo, Rei dos Reis, não muda. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Quem tem que mudar somos nós. Por isso que Paulo falou, quem está em Cristo é uma nova criatura. Ele podia dizer, quem está nesse novo Cristo? Não. Ele disse, quem está em Cristo é uma nova criatura. E nessa nova criação, eu não nasci mais da carne, eu nasci do Espírito. Eu tenho agora uma vida espiritual. E nessa vida espiritual, que eu estou prestes a viver, você também, se Jesus voltar, ou se a gente for encontrar com Ele na glória antes dele voltar, a gente vai dar continuidade a essa vida espiritual. Ela começa aqui. No dia que eu recebi Jesus, eu recebi uma vida espiritual. E essa vida espiritual, eu vou continuar fazendo o quê? Agradando a Ele, obedecendo a Ele, lendo a sua palavra, orando, me relacionando, me aproximando dEle. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E Ele disse o seguinte, venham a mim quem está cansado e oprimido, porque eu tenho alívio. Amém, irmão? Estou encerrando aqui. Nona razão para você estar em Cristo. Ele ressuscitou. Eu tive o prazer de ver isso em 99, quando eu fui lá. Várias pessoas já tiveram esse prazer. Parece que ecoa até hoje, quando você chega lá e vê a plaquinha. Ele não está aqui porque Ele ressuscitou. Foi o que os anjos disseram. Mulher, que vocês estão procurando Jesus, cadê Ele? Ele não está aqui porque Ele ressuscitou. Ou seja, eu tenho um Deus vivo, eu não tenho um Deus morto. Eu não preciso carregar o meu Deus, ao contrário, Ele é que me carrega, Ele é que me leva, Ele é que me ajuda. Por isso que eu estou em Cristo. Porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Lucas 24, 6 declara isso, Ele não está aqui, mas ressuscitou, aleluia. Atos capítulo 2, versículo 24 diz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E por causa da ressurreição de Jesus,
eu posso ter a esperança de que se eu morrer, ou se ele voltar, eu vou me encontrar com ele e vou passar a eternidade na presença de Deus. Tem alguém que está em Cristo aqui? Glória a Deus. Por último, 10ª razão para você estar em Cristo. Ele voltará. Apesar de dizerem que Jesus está demorando para voltar. Tem gente que diz, Jesus está demorando para voltar. A Bíblia diz que isso ia acontecer. E na mensagem de quinta-feira passada eu falei sobre isso. Jesus, ele pode voltar a qualquer momento quando eu morrer. Por exemplo, eu citei aqui, desculpa aí a família do meu irmão, pastor Roberto, meu irmão, dia 30 de dezembro, estava aqui sentado. Acabou o culto, a gente estava junto. Dia 31 sofreu um acidente. Dia 13 de janeiro, Jesus voltou para ele. Ele foi se encontrar com Jesus, faleceu. Dia 6 de fevereiro agora, minha sogra, Jesus voltou para ela. Semana passada, a irmã aqui do nosso irmão Marcial, 24 anos de idade, Jesus voltou para ela. Morreu. Ou seja, Jesus, ele pode voltar assim, e ele também pode voltar assim. Eu não sei quando ele vai voltar, mas eu também não vou viver para sempre. Pelo menos nessa terra. Pelo menos nesse corpo. Quando eu creio que eu estou em Cristo, eu creio que Jesus vai voltar. Voltar para quê? Para buscar a sua igreja lavada e remida no seu sangue. Sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Por que eu estou em Cristo? Porque eu creio, se eu morrer hoje, se Jesus voltar, a gente vai se encontrar. E a gente vai passar a eternidade juntos. E a Bíblia afirma isso no livro de Atos capítulo 1, versículo 9 em diante. Jesus teve aquele papo com seus discípulos, e tendo dito isso, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobria da vista deles. Versículo 10, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Ele vai voltar. Por último, Apocalipse 22, 7, o próprio Jesus disse: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ou seja, eu te dei pelo menos 10 razões para você estar em Cristo. E se você não está em Cristo, não saia daqui hoje sem estar. Se você está mais ou menos assim, acerte-se, coloque-se diante do Senhor, mas saia daqui em Cristo Jesus. Eu podia dizer também que Jesus Cristo cura, e Ele cura. Eu podia dizer que Jesus Cristo transforma, e Ele transforma. Eu podia dizer que Jesus Cristo com o seu poder capacita, e eu sou prova disso. Eu podia dizer que Jesus Cristo, como a própria Bíblia diz, Ele é o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Eu podia dizer que além desse Jesus não há outro Deus. Aí o cara fala assim: mas eu tenho meu Deus. Tudo bem, você é livre para você crer no que você quiser. Eu estou te mostrando apenas que existe um Deus, um só Deus, um só Senhor, um só que perdoa pecados, um só que salva, um só que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo, um que tem todo o poder nos céus e na terra, um Deus. E esse chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé juntos. Deus é bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele que está em Cristo. Vamos ensaiar legal? Aquele que está em Cristo. As coisas velhas. Tudo. Meu irmão, você tem 2019 ainda e o resto da tua vida para você viver o novo de Cristo dentro do teu coração. Depende de você. Não é religião, não é igreja, é Jesus. E se você sair daqui nessa noite com essa convicção: como assim, pastor? Eu tenho um Deus que é muito bom, que é muito poderoso,
que é muito forte, um Deus que pode fazer o que Ele quer. É esse o Deus da minha vida. E se Ele não fizer nada, Ele continua sendo o meu Deus. É esse o Deus que eu creio. É esse o Deus que está nesta noite aqui. Esse é o Deus que pode transformar a tua vida. É esse o Deus que pode trazer coisas novas dentro do teu coração. Fecha os teus olhos por um instante, eu gostaria de orar com você.